Olá a todos, tá? Vamos começar a nossa aula do curso de NR 35, tá? Trabalho em altura. Começando que a NR 35 vai dizer que esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelo órgão competente, na ausência ou omissão destas, com as normas internacionais aplicáveis. Tá? Então, o que ele quer dizer é que, na realidade, a NR 35 não começa na 35 e sim na NR 6, que nós vamos ver já já. Tá? E ele vai falar que hoje nós temos também, completa ela em R18, tá? Que é o ponto de ancoragem. Hoje nós temos um anexo da NR35, que é sistema de ancoragem. Tá? Então, que é parte integrante do SPIQ, Sistema de Proteção Individual contra Queda. Então, vamos ler que é composto por 3 elementos. O sistema de a ancoragem, elemento de ligação e o EPI. Tá? Se a ancoragem for fixa, ela tem que estar em conformidade com a NR18. Esse pino de ancoragem tem que ter razão social do fabricante, seu CNPJ, indicação de carga de ruptura de 1.500 kg à força, material o qual é constituído aço inox e o número de fabricação e série. Tá? Esse aqui é o 316. Ele vai estar instalado num certo ponto e onde esse fabricante instalar, ele vai saber. Se tirar ele de lá para botar em outro lugar, o responsável é quem era o dono desse ponto de ancoragem. E aqui o equipamento de proteção individual. Tá? Então a NR vai falar para nós que o equipamento de proteção individual, cinturão de segurança com dispositivo trava-queda para operação do ar contra a queda, com operação de movimentação vertical e horizontal. Tá? Então, o principal, a norma vai dizer que é o trava-queda com cabo-guia. Tá? Um trava-queda e cabo-guia eu consigo me auto-resgatar, eu posso fazer o resgate da pessoa que está lá em cima. Ah, não sei usar mais talabarte? Não, talabarte ainda está na norma, está aqui, cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra risco de queda em trabalho em altura. E nós temos o cabo de fibra sintética da NR18, tá? Então é um cabo específico, tá? Ele é usado para, aqui ele vai de cabo de fibra sintética utilizado para sustentação de cadeira suspensão de cabo-guia, para fixação de trava-queda e cinto de segurança do tipo paraquedista. Ele é usado para resgate também. Então, se eu vou usar um cabo de resgate, tem que ser o cabo da NR18, que ele vai dizer aqui que a primeira situação dele, ele tem sinalização amarela. Da parte de fora aí, rompe a parte externa do cabo, temos uma sinalização amarela. É um cabo de 12 milímetros, tá? Carga de ruptura mínima 20 kN, 20 kN equivale a 2.000 kg, tá? Carga de ruptura mínima de segurança sem o traçado externo são 15 kN. Então, rompeu esse traçado externo, apareceu a parte amarela, eu vou morrer. Não, tem 1.500 kg de segurança. E ele tem uma fita inserida no centro do cabo, que está escrito a ISO e o item da norma, NR18165 e o CNPJ do fabricante. Por que eu estou dizendo isso? Porque a norma NR35 vai dizer que quem inspeciona tudo isso é o trabalhador. Se ele está trabalhando com cabo que não é da NR18, tá? Foi porque ele não inspecionou. Equipamento de proteção individual. Então, quando é que eu vou usar o cinto de segurança do tipo paraquedista? O cinto de segurança do tipo paraquedista deve ser utilizado em atividade a mais de 2 metros de altura do piso. Ele não está falando que se a cabeça passou de 2 metros, se o pé passou de 2 metros. Ele está dizendo que da parte onde você está trabalhando para baixo até o piso, do piso para cima, você ultrapassou 2 metros de altura, você tem que estar de cima. Nas quais haja risco de queda do trabalhador. Quando é que eu tenho risco de queda do trabalhador? Quando não tem risco de queda, a norma vai dizer que é quando ele está dentro do EPC ou do... O que é o EPC em trabalho em altura? É o guarda-corpo. Tá? Dentro do guarda-corpo. Quanto deve medir um guarda-corpo? 1,20 m. Então, só é guarda-corpo se ele tiver no mínimo 1,20 m de altura. Tá? Cinto de segurança deve ser dotado. O dispositivo trava-queda está ligado a cabo de segurança independente da estrutura do andaime. Então, ele vai repetir várias vezes que eu não posso estar preso na estrutura que eu estou subindo. Cinto de segurança do tipo abdominal do tipo paraquedista deve possuir argoses e mosquetões de aço forjado, ilhose de material não ferroso, fivela de aço forjado ou material de resistência e durabilidade equivalente. Em serviço de montagem industrial, montagem de gruas, andames, torres de elevadores, estruturas metálicas e assemelhados,
onde haja necessidade de movimentação do trabalhador, e não seja possível a instalação de cabo-guia de segurança, é obrigatório o uso de duplo talabarte. Então, a única vez que o duplo talabarte vai ser citado na norma é na NR 18, no item 18.23.5. Ele vai dizer que é a segunda opção para o cabo-guia. Se eu não tenho, eu tenho que justificar porque eu não estou usando cabo-guia para usar o talabarte duplo. Tá? Lembrando que queda com talabarte duplo dá 2.200 kg. Então, significa que o cabo de fibra sintética ele só serve para resgate e trava-queda. Se eu colocar um talabarte duplo no cabo de fibra sintética, eu vou morrer, porque a norma está dizendo que ele aguenta 2.000 kg e a queda com talabarte duplo dá 2.200. Então tem que ter certeza onde eu estou ancorando. Meu talabarte duplo aguenta 2.200 kg. Por isso que hoje é ancoragem exigida 1.500 kg força. Nas atividades de montagem e montagem de andame, deve-se observar que todos os trabalhadores sendo qualificados recebam treinamento específico para o tipo de andame em operação. Tá? Então aqui é só um alerta para quem monta andame. Para montar andame hoje tem que ser treinado no andame que ele monta e tem um certificado de montador de andame. Daquele andame, se for tubo roll, ele tem um certificado de tubo roll, se for cavalete, cavalete, e de 1 milhão de andames que tem por aí. Trabalho em altura, NR34. Então nós estamos falando das normas. Quais são as normas que complementam o NR35? NR6, NR7, 18, 34. Trabalho em altura. Então, primeiro, há um tempo atrás, antes de ter a 34 e a 35, o curso de NR35 era NR18. 6 meses antes de lançar a 35, lançaram a 34. Por causa desse item aqui, a 35, muita gente tem certificado de NR34 trabalho em altura. Depois de 6 meses, quando lançou a 35, é que finalmente ela se tornou trabalho em altura NR35. Medidas de proteção contra a queda em altura devem atender NR35 disposto neste item. Então a própria norma está dizendo que vai atender a 35 que está escrito aqui. Metodologia de trabalho. Na execução do trabalho em altura deve ser tomada as seguintes providências. Isolamento e sinalização de toda a área sob o serviço. Então tem que isolar toda a área, é obrigatório. Tanto na 34 quanto na 35, o isolamento da área onde você está trabalhando em cima. Adoção de medidas para que evitar a queda de ferramentas e materiais, inclusive no caso, paralisação dos trabalhos. É a hora que eu pergunto, para que serve aquele buraco no cabo da chave de fenda? É para amarrar um cabo, aquele buraco ali serve para amarrar um cabo para a ferramenta não cair lá embaixo. Montador de andame tubo roll, a ferramentinha dele está amarrada também para não cair lá embaixo. Tá? Designação, bloqueio, etiquetagem e instalação de proteção e barreiras. Isso aqui é cumprimento da NR10. Tá? Não pode trabalhar sem lacre, travamento, etiquetagem e barreira. Está escrito na NR10. O que interessa mesmo da NR34 é esse E aqui. Interrupção imediata do trabalho em altura em caso de iluminação insuficiente. Então ele está dizendo, primeiro, a iluminação não é suficiente, ou seja, não pode trabalhar em altura no escuro. Ou condições meteorológicas adversas. Por que é importante isso na 34? Porque a NR35 ela fala de condição meteorológica adversa, mas ela não define. Aqui define como chuva, vento superior a 40 km por hora, dentre outras. Ou seja, dentre outras é o que? Se tiver com raios e trovões também eu não posso trabalhar em altura. Então, choveu, eu não posso trabalhar em altura. Vento acima de 40 km por hora e raios e trovões e outras situações que impeçam o trabalho. Finalmente chegamos na NR35. Tá? Na realidade, a NR35 teve mudança na sua legislação em mais de metade da norma em 2016. Tá? Então, como toda norma, essa norma estabelece requisitos mínimos para trabalhar. Então, o que tem descrito na norma é o mínimo que tem que se ter para trabalhar. Quando é trabalho à altura, toda atividade exercida acima e do aumento de altura do nível inferior, onde haja risco de queda. Esse nível inferior a gente sabe que a 18 vai dizer que é o piso, então não há discussão. Tá? Esta norma se complementa com as normas anteriores, como nós vamos ver, já vimos as normas anteriores, e agora nós estamos na NR35. Ele vai dizer, cabe ao empregador garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nessa norma, como vai dizer em NR1, cumprir e fazer cumprir norma de segurança. Assegurar a realização de análise de risco AR e, quando aplicável, então a AR é quando se aplicar. Nós vamos ver que tem situação aqui, né? Se tiver um documento que a gente vai ver aqui embaixo, não precisa. Mas se não tiver, tem que fazer. Emissão de permissão de trabalho é obrigatório. Tanto faz seu trabalho aí, nós vamos ver. Desenvolver procedimento operacional para C.
o procedimento operacional para atividade rotineira de trabalho em altura. Então, esse C, primeiro, vai dizer que nós temos dois tipos de atividade na NR35, a rotineira e a não rotineira. Qual é a rotineira? Rotineira só vai ser rotineira, né, se eu tiver procedimento operacional. Se eu não tenho procedimento operacional, por mais que eu faça todo dia, ela é não rotineira. Tá? Então, nós temos um documento aqui que chama procedimento operacional. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento, implementação das ações, das medidas complementares de segurança aplicadas. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas. Então, é responsável pelas empresas contratadas também. Garantir os trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos. Então, cabe ao empregador informar os riscos. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotar as medidas de proteção definidas nessa norma. Assegurar a suspensão do trabalho em altura quando verificar a situação em condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização não seja possível. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalhar em altura. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão. Então, hoje a norma vai dizer que para trabalhar em altura precisa no mínimo de 2 pessoas. O cara que está lá em cima e o supervisor que está aqui embaixo, cuja forma será definida pela análise de risco. Ele não está dizendo aqui que a análise de risco vai dizer que não tem supervisor. Tá? Ele está dizendo que a análise de risco pode dizer que pode ser um supervisor para 10 trabalhos? Sim. Contanto que ele esteja olhando os 10. Tá? Porque o supervisor agora é para evitar que o cara morra. Porque em 13 minutos pendurado, você vai ter a síndrome da suspensão inerte e vai morrer. Assegurar a organização e arquivamento da documentação prevista nessa norma. Cabe aos trabalhadores, isso aqui é importantíssimo, que agora o trabalhador ele é maior responsável sobre o trabalho em altura. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre o trabalho em altura, inclusive os procedimentos pedidos pelo empregador. Vamos entender o seguinte, a NR35 ela não pede que se meça a pressão, mas se a empresa exige que se meça a pressão antes de subir, é como se fosse uma norma regulamentadora, uma ordem de serviço. Ele está dizendo aqui, vocês vão cumprir a norma, inclusive as ordens do empregador. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nessa norma. Então, vamos entender o seguinte, ele está dizendo que vocês conhecem a norma, tá? A norma regulamentadora e tudo que relacionado a ela. Quem foi que fez? Eu sempre pergunto, quem é a empresa de vocês? Aí o cara diz, é fulano. Fulano é um CNPJ. Quem é que está sendo treinado nesse curso? É vocês. Então, o que ele está dizendo aqui é que vocês vão cumprir a lei e que vocês vão informar o empregador tudo que não está em conformidade com a lei. Tá? Então, é isso que a norma está dizendo. E ainda vai dizer mais. O trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde a seu ver, envolva risco grave ou iminente para a sua vida e saúde, informando de imediato o superior hierárquico. Então, preste atenção. Quem conhece a norma é o trabalhador. Quem deveria informar o empregador do que ele está em não conformidade com a norma? O trabalhador. Ele tem direito a se recusar numa situação de risco grave à sua vida. Então, se o cara estava trabalhando e caiu e morreu, foi suicídio. Né? Porque é isso que a lei está falando aqui. Mas eu digo sempre, não há nada tão ruim que não possa piorar. Né? Porque a D vai dizer, zelar pela sua segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas pelas suas ações ou omissões no trabalho. Então, ele é responsável por todo mundo que está na área, inclusive o colega de trabalho. Se ele está vendo o colega de trabalho dele subir sem cinto, ou sem o SP e Q, e ele cair lá de cima, quem é o responsável? O próprio trabalhador que sobreviveu. Tá? Então, isso é o que a norma em R35 está falando, que é responsabilidade do trabalhador. Capacitação e treinamento. Ele vai dizer que a capacitação deve ser no mínimo de 8 horas, tá? Prática e teórica. Tá? E isso aqui é o que vai atrás do certificado do trabalhador em altura. Norma regulamentadora aplicável em trabalho em altura. Então, significa que ele conhece a norma. Análise de risco e condição impeditiva. O que seria uma condição impeditiva? Vamos dizer, uma doença que impeça o cara de trabalhar. Labirintite, problema cardíaco, epilepsia, o cara que toma remédio controlado, né? E o cara que tem medo de altura. São condições impeditivas a trabalhar em altura. Nos riscos potenciais inerentes a trabalho em altura,
medida de prevenção e controle. Qual é o risco inerente ao trabalho em altura? Queda, né? E ele diz aqui, equipamento de proteção individual para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso. Então, é o trabalhador que vai inspecionar. Então, se ele está subindo um cabo de fibra sintética, que não é o DNR 18, ele está descumprindo a norma. Então, tá? Se o cinto dele não inspecionou, é porque nós vamos ver lá na frente que o fabricante só garante uma queda. Se ele não inspecionou e a costura estava fraca, né, e caiu, a culpa é de quem? Do próprio trabalhador que não inspecionou. Acidente típico de trabalho em altura, condutas em situação de emergência, incluindo noções de técnica de resgate e primeiro socorro. Nós vamos ver lá na frente que a primeira equipe de resgate em trabalho em altura vai fazer o resgate e primeiro socorro é o próprio trabalhador. Treinamento periódico é bienal, então esse treinamento tem validade por 2 anos, conforme o conteúdo programático. Tá? O treinamento deve ser ministrado por instrutor comprovado com proficiência. Normalmente a gente vai repetir aqui. Proficiência é experiência, tá? O que diz a norma. Planejamento, organização e execução. Todo trabalhador deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado. Considera trabalhador autorizado para trabalhar em altura que ele foi capacitado, fez o curso, cujo estado de saúde foi avaliado, tá? Tendo sido considerado apto para executar as atividades. Possui a anuência formal da empresa. Então, a gente está falando do tripé aqui que é para trabalhar em altura. 1, fez o curso. 2, passou pelo médico, o médico colocou no aso dele lá que ele está apto em altura. E 3, permissão de trabalho é obrigatória. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que executam a atividade. Dentro da empresa tem um documento que chama PCMSO. Lá não vai ter o nome do João, do Pedro, que trabalham em altura. Vai dizer lá no PCMSO quais os exames que vocês fazem e qual a periodicidade desse exame. Ele vai dizer aqui na avaliação efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação. Vamos entender. O curso tem validade de 2 anos, mas o ASO de vocês só tem validade de 1 ano. Então, para cada um treinamento, eu vou passar 2 vezes pelo médico. Ele vai dizer, seja realizado exame médico voltado para a patologia que poderão originar mal súbito, queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. Então, é feito um exame psicossocial, né, para saber se o cara não tem nenhum problema que impeça ele de trabalhar em altura. A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada pelo atestado de saúde ocupacional do trabalhador. A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência. Ele vai dizer, no planejamento do trabalho em altura deve ser adotada de acordo com a seguinte hierarquia. Medidas para evitar o trabalho em altura, medidas que eliminem o risco de queda e medidas para que minimizem a consequência da queda. Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão. Ele vai repetir de novo. Então, só pode trabalhar no mínimo 2 pessoas em altura, que será definida pela análise de risco. A execução do serviço considerada as influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho previstas na análise de risco. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Aí, aqui, o único documento que eu vou ler para vocês é a análise de risco. Tem 3 documentos aqui, análise de risco, permissão de trabalho e procedimento operacional. Vou ler só esse aqui, que ele vai dizer, local em que os serviços serão executados seu entorno, isolamento sinalizando em torno da área de trabalho, estabelecimento de sistema de ponto de ancoragem. Ponto de ancoragem hoje, ou provisório ou permanente, é obrigatório pela norma. As condições meteorológicas diversas. A seleção, inspeção e forma de utilização e limitação de uso do sistema de proteção coletiva individual, atendendo às normas técnicas vigentes e orientação do fabricante. Tá? Então, hoje, na norma, que foi acrescentada em 2016 também, essa parte do fabricante. Antigamente, só era o que a norma dizia, agora não. Eu devo ler aquele manualzinho do fabricante que vem junto com o cinto. Para frente, vamos voltar para o ponto de novo. Boa apresentação. Vamos lá. Risco de queda em materiais ou ferramentas. Trabalho simultâneo que apresente risco específico. O atendimento ao requisito de segurança sólido no trabalho contido nas demais normas regulamentadoras.
os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência, planejamento de resgate, primeiro socorro, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador. Na verdade, o nome da doença é síndrome da suspensão inerte. Tá? Ele vai cair, vai ficar preso pelo cinto, né? Que vai prender aqui as duas artérias femorais dele, o sangue vai descer para as pernas, não vai conseguir subir de novo, né? E o coração vai parar por falta de sangue. Então, o que ele está dizendo aqui é que eu vou, antes do começar o trabalho, na análise de risco, eu já planejei como é que eu vou resgatar esse cidadão, esse trabalhador, se ele cair lá de cima. A necessidade de sistema de comunicação e a forma de supervisão. A atividade rotineira de trabalho em altura, análise de risco pode estar contemplado no respectivo procedimento operacional. Então, aqui ele vai dar no item 35461 a receita de bolo para fazer o procedimento operacional. Como ele deu a receita de bolo da análise de risco, então o mínimo que tem que ter na análise de risco no procedimento operacional está descrito aqui. A atividade de trabalho em altura não rotineira deve ser previamente autorizada mediante permissão de trabalho. Para atividade não rotineira, a medida de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho. Então, se é rotineira, tem procedimento operacional, a análise de risco está dentro do procedimento operacional. Não é rotineira, porque não tem procedimento operacional, vai ter que fazer análise de risco e permissão de trabalho. É isso que está falando aqui. A permissão de trabalho deve ser emitida e aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizar no local da execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Que é o que ele vai, a receita de bolo da permissão de trabalho está na 35481, só que também eu não vou ler, cada empresa tem a sua, é só seguir aqui o que está escrito na norma. Permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação na situação que não ocorra mudança de condição estabelecida ou equipe de trabalho. Mudou a equipe de trabalho, tem que mudar a permissão de trabalho. Tá? Tem uma proteção contra a queda, então essa é a alteração de 2016. Tá? Ele vai dizer, é obrigatória a utilização de sistema de proteção contra a queda sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Então, toda vez que for trabalhar em altura, tem que estar dentro do SPQ, Sistema de Proteção Individual contra a Queda, ou SPCQ, Sistema de Proteção Coletiva contra a Queda. Sistema de proteção contra a queda deve ser adequado à tarefa a ser executada, ser selecionado de acordo com a análise de risco, considerando, além dos riscos que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais. Ser selecionado por profissional qualificado em segurança no trabalho, ter resistência a suportar a força máxima aplicável prevista quanto a uma queda. Força máxima aplicável com um talabarte duplo é 2.200 kg. Atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, às normas internacionais. Ter todos os seus elementos compatíveis. O que significa compatível? Se eu tenho um cinto de um fabricante, vamos dar um exemplo aqui, Carbografite. Eu tenho o cinto da Carbografite, meu talabar tem que ser da Carbografite, meu trava-queda tem que ser da Carbografite. É isso que ele está dizendo aqui. A seleção do sistema de proteção contra a queda deve considerar a utilização de sistema de proteção coletivo contra a queda, SPCQ. O que é um SPCQ para altura? É o guarda-corpo. Aquele lá da NR18 tem que ter no mínimo de altura 1,20 m. Se não tem 1,20 m, não é guarda-corpo, não é EPC e também não é SPCQ. E de sistema de proteção individual contra a queda, SPIQ. O que é que compõe nosso SPIQ? O item 3555. O SPIQ é constituído dos seguintes elementos: sistema de ancoragem, elemento de ligação e equipamento de proteção individual. Hoje não adianta o cara estar só de cinto. Ele tem que estar dentro do sistema, então ele tem que estar preso numa ancoragem, ele tem que ter um elemento de ligação e tem que estar no equipamento de proteção individual compatível com isso. O equipamento de proteção individual deve ser certificado, adequado à utilização pretendida. Tá? Então nós temos, for para trabalho em espaço confinado, cinto é preso no ombro. Se é para trabalho em altura, o cinto é preso nas costas a uma certa altura definida, né? Que eu ainda vou fazer um vídeo para isso. Ajustado a peso e altura do trabalhador. Então tem que saber se aquele cinto é para o peso do trabalhador. Tudo isso está no manual do fabricante.
Antes do início de trabalho deve ser efetuada inspeção rotineira em todos os elementos do SPQ. Quem inspeciona isso aqui é o próprio trabalhador. E o CERMIT faz o quê? O CERMIT, quando ele compra, ele inspeciona, e quando o trabalhador solicitar a ajuda dele para verificar o EPI, ele vai inspecionar de novo. Agora o importante é esse item 35563. Os elementos do SPQ que apresentarem defeito, degradação, deformação ou sofrer impacto de queda devem ser inutilizados e descartados. Ele não está dizendo que eu vou jogar o cinto fora, ele está dizendo que eu vou cortar o cinto para ninguém mais aproveitar. Porque o fabricante, a maioria dos fabricantes garante só uma queda. Então caiu com cinto, com talabarte duplo, aí tem que verificar o que ainda o fabricante, ou então a norma vai dizer, ele vai dizer aqui, ó, exceto quando a restauração for prevista em norma técnica nacional ou na ausência em norma internacional de acordo com a recomendação do fabricante. Até o ponto de ancoragem só vai poder ser usado de novo, nós vamos ver lá no anexo 2, que é sistema de ancoragem, ele vai dizer que eu tenho que testar, fazer o teste de arranque novamente no ponto, aí eu vou poder usar de novo. Tá? Eu não sei se você vai conseguir ver esse vídeo, mas depois eu anexo ele. Mas vamos passar aqui, ó. Preste atenção nesse vídeo aí, que nós vamos notar o que, ó. En esta demostración veremos el efecto de un amortiguador de impacto sobre el cuerpo humano. Cuando se deja caer un maniquí de 100 kilogramos a una altura de 1.8 metros, observamos una gran fuerza que se genera sobre el cuerpo cercana a las 5.000 libras fuerzas. En cambio, cuando se utiliza el amortiguador, se observa una reducción significativa de las fuerzas de arresto sobre el cuerpo, obteniéndose solamente 832 libras fuerza. Esto representa uma redução da força de impacto maior ao 80%. O que eu devo entender é que ele absorve a queda somente do absorvedor para baixo. E aqui nós temos fator de queda. Se eu prendo hoje ele vai dizer que o meu talabarte, meu trava-queda deve estar acima do meu ombro. Ou acima, nós vamos chegar lá e eu vou explicar melhor isso para vocês. Então acima da cabeça ou acima do ombro, fator de queda é 0. Na altura da cintura, fator de queda 1. Abaixo da cintura, fator de queda 2. Aqui no fator de queda 2, nem o absorvedor de queda vai salvar a vida do trabalhador. Sistema de ancoragem de nada, a restrição de movimentação deve ser dimensionada para resistir à força aplicada, que é 2.200 kg. No SPQ de retenção de queda, no sistema de acesso por corda, o equipamento de proteção individual deve ser cinturão de segurança do tipo paraquedista. Cinturão de segurança do tipo paraquedista, quando utilizado em retenção de queda, deve estar conectado ao seu elemento de engate para a retenção de queda indicado pelo fabricante. Ele está falando do trava-queda, tem que ser, se o cinto que eu uso, o fabricante não faz trava-queda, ele tem que mandar uma mensagem lá para o fabricante para ele dizer qual trava-queda que é compatível. Tá? Como houve alteração da análise de risco em 2016, aí eles tiveram que acrescentar aqui quanto à análise de risco, quanto ao sistema de proteção individual contra a queda. Que o trabalhador permaneça conectado ao sistema durante todo o período da execução do risco de queda. Tá? Então, durante todo o período ele tem que estar conectado ao sistema de proteção individual contra a queda. Distância de queda livre, fator de queda, utilização de um elemento de ligação garante o impacto de no máximo 6 kN, seja transmitido ao trabalhador quanto à retenção da queda, que nós vimos lá que é o absorvedor de queda, zona livre de queda, compatibilidade entre os elementos do SPQ, nós já vimos também. Talabarte positivo para a queda deve ser posicionado. Então, em que altura ele deve ficar? Quando aplicável acima da altura do elemento de engate para a retenção de queda do equipamento de proteção individual. O ponto de retenção de queda do cinto é a argola que fica na altura do ombro. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele podia ser mais claro, né? Mas, então, o que é que ele está dizendo aqui? Talabarte de positivo deve ser posicionado acima do ombro ou acima da cabeça, de modo a restringir a distância de queda livre, de forma a assegurar que, em caso de ocorrência de queda, o trabalhador não colida com a estrutura inferior. O talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante,
considerando suas limitações de uso, não pode ser utilizado. Considerando conectado a outro talabarte, elemento de ligação ou extensor, com nós e laços. Emergência e salvamento. O empregador deve disponibilizar a equipe para resposta em caso de emergência para trabalho em altura. A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura em função das características da atividade. Então, tecnicamente, o que ele está falando é que a primeira equipe de resgate são os próprios trabalhadores. Tá? Houve uma alteração aqui que pouca gente percebeu em 2016. Tá? A NR33 ela vai dizer própria ou pública. Qual é a diferença de própria e pública para própria e externa? Vamos entender o seguinte, porque como o cara fica pendurado e morre rapidamente, essa norma aqui está pedindo que ele tenha uma equipe dele, né, ou uma equipe externa contratada para fazer esse resgate. Mas ele está dizendo também que a primeira equipe de resgate são os próprios trabalhadores que foram treinados. Tá? O empregador deve assegurar que possua recursos necessários para a resposta à emergência. Ações de resposta à emergência que envolvam trabalho em altura devem constar do plano de emergência da empresa. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar resgate, prestar primeiro socorro, possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Aqui, ó, que é um exemplo de resgate. Tá? Isso aqui foi um simulado feito numa empresa de construção civil. E aí nós vamos para o primeiro anexo. A primeira vez que essa norma saiu, ela não tinha nenhum anexo. Tá? Aí saiu o primeiro anexo da norma, que foi acesso por corda. Hoje, para trabalhar em altura, que é conhecido como alpinismo industrial, eu tenho que cumprir a NR35. Tá? A gente que quer cumprir norma internacional, mas aqui tem que cumprir a NR35. O que interessa para nós desse anexo? Primeiro, as técnicas que nós vamos usar, muitas técnicas de resgate que a gente usa para fazer resgate em altura, vem do alpinismo industrial. E o que interessa para nós? Se as normas se aplicam, né? Imagine os anexos da própria norma, né? Aí vai dizer, resgate, a equipe de trabalho deve ser capacitada para auto-resgate e resgate da própria equipe. Então você tem que ser treinado para se auto-resgatar e resgatar seus colegas de trabalho. Para cada frente de trabalho deve haver um plano de resgate dos trabalhadores. Tá? E aí nós temos o segundo anexo, o anexo 2 da NR35, que é sistema de ancoragem. 2016, ele vai dizer. Este anexo se aplica ao sistema de ancoragem, definido como um conjunto de componentes integrantes de um sistema de proteção individual contra queda SP que incorpora um ou mais pontos de ancoragem aos quais podem ser conectados os equipamentos de proteção individual EPI, contra queda direta ou por meio de outros componentes. Então ele vai dizer que pode ser o ponto de ancoragem ou sistema de ancoragem. E qual é a novidade que traz esse anexo? É que a ancoragem pode ser fixa, se for fixa é aquela ancoragem lá da NR18, ou temporária ou provisória, que pode ser uma fita de backup, pode ser uma fita que eles vendem hoje para o cara trabalhar em poste, tá? Só que eu tenho que ter certeza que tanto a estrutura que eu estou prendendo esse material, ela resista à força máxima aplicável, principalmente se o cara estiver trabalhando com talabarte duplo, que é de 1.500 kg/força. Tá? Então, 2.200 kg/força. E ele vai continuar aqui, né, as novidades que traz esse anexo. Primeiro, antigamente colocava o pano de ancoragem e deixava lá. Agora, anualmente, a cada 12 meses, tem que fazer o teste de arranque. Caiu alguém, tem que fazer o teste de arranque para poder liberar o ponto de ancoragem de novo, ou o sistema de ancoragem. Tá? Ele vai dizer que, se for o sistema de ancoragem for permanente, é engenheiro civil, engenheiro mecânico ou engenheiro ou arquiteto que pode fazer, porque tem que ter o cálculo estrutural. Se for ancoragem provisória, o próprio técnico de segurança pode fazer, bombeiro civil, contanto que ele tenha conhecimento, né, para fazer esse tipo de ancoragem, porque ele tem que garantir que ela suporte 2.200 kg. Ok, senhores, a cada 12 meses, ele vai falar aqui, ó, tá? Aqui são
os vídeos que eu vou anexar a esse vídeo. Aqui é a suspensão inerte, ó. Caiu aqui, essas duas fitas estão prendendo aqui o sangue embaixo na perna. Eu vou anexar a esse vídeo aqui, um vídeo sobre primeiro socorro, vocês vão entender passo a passo do que o cara vai sentir, o importante, como eu tratar isso aqui. Alguns equipamentos que a gente usa em trabalho em altura, talabarte de posicionamento, duplo talabarte ou talabarte duplo, trava-queda, que nós temos 2 trava-quedas e o Prusk, que é o nosso nó de resgate. Aqui o capacete sem aba frontal, ele é recomendável para trabalhar em altura e espaço confinado, a não ser que tenha outro risco. Luva de baqueta ou luva de raspa, quando o cara cai, ele tenta se segurar. E quando ele tenta se segurar, normalmente ele queima a mão. Aqui nós temos o mosquetão, tá? São 2 tipos de mosquetão. Tanto a garra grande quanto a garra pequena do talabarte duplo, eles são mosquetões, tá? Mosquetão classe A e o mosquetão pequeno. Esse aqui, que a gente conhece mais como mosquetão, ele é um mosquetão classe B. São 8 de resgate, tá? Tem gente que diz que não se faz resgate com 8, né? Com freio 8, na verdade o nome disso aqui não é freio 8, e sim decessor em 8. É no mínimo incoerente alguém fazer um freio de resgate se não se usa, né, o decessor em 8 para resgate, né? Mas é porque tem pessoa que não sabe usar o equipamento e diz que não usa, né? Decessor autobrocante. Isso é um dos equipamentos que a gente é usado em alpinismo, que muitas vezes é usado também no resgate. Isso aqui é um acessor de punho de mão direita e de punho de mão esquerda. Então o decessor é para descer e o acessor é para a gente dar uma subida. Blocante ventral. Tá? Normalmente a gente usa ele no resgate para colocar em cima da vítima com uma polia, né? Aí passa um cabo para levantar a vítima e tirar ele do cabo. Isso aqui é o 8, tá? Hoje o azelinho 8 é o nó que perde menos capacidade do cabo, é o nó tanto para ancoragem quanto o nó para resgate. Esse é o nó do auto resgate, que pode substituir um trava-queda também, é o Prusk, o prussiano, o prússico, tá? Aqui é a permissão de trabalho, cada um tem a sua, tem que cumprir só o que está escrito na norma. Aqui um acidente, não estava com equipamento. Vamos entender o seguinte, hoje o que a norma vai dizer, bateu no chão, significa que descumpriu a norma. Se descumpriu a norma e quem devia era o primeiro a cumprir a norma era o próprio trabalhador, a responsabilidade hoje é de 60% do trabalhador, tá, do acidente. Aqui, ó, quando o cara não é um engenheiro, né? Aqui são 2 engenheiros trabalhando. Um montou um andaime, né, da própria cabeça dele, e o outro fez um flange, né, de alumínio. Aqui, ó, a gente não pode dizer que esse cidadão não tem um comportamento inseguro, né? Ele ancorou o cinto dele. E esse aqui, certeza essas fitas zebradas aí aguentam 2.200 kg, né, para fazer a ancoragem dele, cumprindo o SP e Q, né? E aqui hoje, não é que não seja proibido, na realidade não é aconselhável usar mais andaime de rodinha na parte externa, onde há fio de alta tensão. Isso aqui matou muita gente. Agradecemos a atenção de vocês aí, tá? Agradecemos muito. Esperamos que tenham gostado desse vídeo, tá? E pedimos que, se você gostou, dê seu like aí no vídeo e ajude a gente a fazer mais vídeos.